Fala galera, eu sou a Didi Galo e como vocês estão vendo, o meu programa novo ainda está em construção. Em breve terei novidades aqui para vocês. Aproveitando, não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Ah, e me siga nas redes sociais. Quando eu estou aqui. Anos horríveis. Essa é uma expressão que define bem o ano de 2020. O termo anos horríveis vem do latim e, como você já deve ter imaginado, significa ano horrível. Essa frase foi popularizada pela imortal Rainha Elizabeth em novembro de 1992, para descrever o que eles definiram como um ano muito ruim para a família real britânica. Se estava ruim para eles, imagine então para nós, meros mortais. Enquanto os problemas lá eram relacionados basicamente a fofocas e brigas de família, aqui no Brasil, a população estava nas ruas pedindo a cabeça do então presidente Collor, acusado de corrupção. Se eu colocar na conta que 92 também foi o fim do show da Xuxa, podemos dizer que para os brasileiros aquele foi um anos fudides. O ano de 2020 chegou mostrando que não estava para brincadeira. Em janeiro, uma notícia caiu como uma bomba e nos alertou sobre as possíveis consequências que isso teria no mundo. Parece até que eu estou falando do ataque ordenado por Donald Trump, que matou o segundo nome mais poderoso do Irã. Aliás, levando em consideração que os mísseis que foram disparados no Irã saíram de um drone que foi operado à distância por um oficial que estava nos Estados Unidos, podemos dizer que esse ataque foi o precursor do home office em 2020? Mas voltando ao assunto, foi um outro acontecimento de muita relevância que dominava as manchetes dos sites de notícias. Eram os rumores sobre uma separação política que mudaria o rumo do Reino Unido. Agora parece que eu tô falando sobre o Brexit, mas a galera estava mesmo interessada em saber mais sobre o Megxit, o anúncio que o príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle se afastariam da família real britânica. Será que faz uma notícia dessas ganhar tanta notoriedade? Eu tenho duas teorias. Eu acho que muita gente queria ter o gostinho de um dia poder chegar em um McDonald's e se deparar com essa cena. E aí, Harry, viveu um Big Mac? A outra teoria é que muita gente se sentiu representada ou até mesmo motivada ao saber que, sim, você pode simplesmente se desligar da sua família. Às vezes, você só precisa de uma justificativa, por pior que ela seja. No dia 4 de fevereiro, um hospital para atender as vítimas do corona era inaugurado em Wuhan, na China. O mundo se surpreendeu com a velocidade da construção do hospital. Incríveis 10 dias. Se na China o corona colocou o pessoal da construção e médicos para trabalhar, por aqui quem teve que realizar as operações foi a Polícia Federal. No ano passado, 1 em cada 5 ações da Polícia Federal envolveu a apuração de esquemas de corrupção ligados à pandemia. Somente com o dinheiro que foi desviado, dava para pagar o salário de quase 6 mil médicos por um ano inteiro e ainda sobraria troco. Mas se você tá achando que o povo brasileiro não estava ligado nisso, acertou. No dia da inauguração do hospital na China, o assunto mais comentado no Twitter era o BBB. Em março, o número de vítimas não parava de crescer, fazendo com que as pessoas corressem para comprar a maior quantidade de itens possíveis para criar o seu bunker de sobrevivência pessoal. Em Londres, a população chegou a não ter mais papel higiênico disponível nas gôndolas. O desespero também tomou conta do Brasil, com a movimentação do carnaval. A população correu para o mercado para garantir o seu estoque de corote. Para os pais brasileiros, abril de 2020 veio para mostrar que sempre dá para piorar. O ovo da Páscoa desse ano trouxe dentro dele uma surpresa diferente. Foi em abril que o governo federal anunciou o cancelamento das aulas como uma forma de prevenir a propagação do vírus. Só quem passou por isso sabe como foi difícil trabalhar em home office e ao mesmo tempo ter que tomar conta dessas crianças correndo de um lado para o outro completamente pilhadas de açúcar.
Foi em abril também que o uso de máscara por aqui se tornou obrigatório. E além disso, foi quando o governo publicou a lei para realizar o pagamento do auxílio emergencial. De um lado, tínhamos pessoas com um pouco a mais de dinheiro no bolso, e do outro, pessoas irreconhecíveis atrás de máscaras. E tratando-se de Brasil, o resultado não poderia ser diferente. Em Alegre, Espírito Santo, um homem de 51 anos sacou o seu auxílio emergencial de R$ 600 e foi direto para o bar beber-morar, quando foi assaltado e perdeu o restante do dinheiro. E a polícia nada pôde fazer, já que não foi possível a identificação do criminoso. Brasil realmente não é para amadores. No mês de maio, protestos antirracistas pararam o mundo, depois da cruel morte de George Floyd por um policial branco nos Estados Unidos. Quer dizer, quase todo mundo parou. No Rio de Janeiro, enquanto o estado superava o número total de mortes da China, muita gente ignorou os pedidos de isolamento e continuou indo às praias numa boa, criando o movimento Vidas Bronzeadas Importam. Tudo parecia ir bem no Brasil, até que fomos atingidos na parte mais delicada do nosso corpo, o bolso. Após 3 altas seguidas, o dólar bateu R$ 5,90, o que seria o valor mais alto de 2020, obrigando os brasileiros a fazerem o que sabem melhor: criar memes. Em junho, mais um grande evento teve que ser alterado por causa do corona. A bola da vez foi a maior parada gay do mundo, que ocorre na Avenida Paulista, em São Paulo. Para não deixar a peteca cair, a organização agiu rapidamente e transformou o evento em uma live no YouTube. Notícia muito triste para quem estava planejando sair do armário e, no fim, não pôde nem sequer sair de casa. No dia 7 de julho, foi a vez do presidente Bolsonaro testar positivo para a Covid-19, mas ele apresentou um segundo resultado negativo pouco tempo depois, no dia 25. O presidente até tentou atribuir sua rápida melhora ao uso da cloroquina. Só que todos nós sabemos que o que o realmente salvou foi seu histórico de atleta. Elon Musk foi um dos destaques positivos do mês de agosto. Primeiro com o retorno da cápsula da sua empresa SpaceX à Terra, depois de 2 meses em órbita. Sua empresa se tornou a primeira companhia privada a lançar astronautas em órbita. Musk também surpreendeu ao mostrar no dia 28 de agosto um chip cerebral funcionando em um porco. A proposta, segundo o excêntrico empreendedor, é criar uma ligação digital entre cérebros e computadores. Ao ser questionado sobre o porquê o porco foi o animal escolhido para os testes, Musk afirmou que foi graças à facilidade para instalar uma tomada para carregar o Android. Em setembro, foi o lançamento oficial da nova nota de R$ 200. O problema maior é que o pobre não se sentiu representado na nova cédula. Mesmo após mais de 140 mil pessoas assinarem uma petição online, o nosso maior representante, o Dog Caramelo, perdeu o bico de modelo para o lobo-guará. Há quem diga que a real causa do lançamento da nota era para facilitar a compra de um pacote de arroz. No dia 14 de outubro, durante uma operação surpresa, a Polícia Federal apreendeu R$100 mil na casa do senador Chico Rodrigues, após investigações sigilosas sobre desvios de recursos públicos. O fato curioso desse acontecimento é que do valor total, R$30 mil foram encontrados dentro da cueca do senador. R$30 mil na bunda? Pra que ser senador? Com um talento desse, certamente ele estaria fazendo muito mais dinheiro rebolando num polidense. Novembro foi mais um mês marcado por choros. Quando alguém sofre uma grande perda, alguns processos naturais passam pela cabeça dessa pessoa. O primeiro estágio é a negação, depois vem o estágio da raiva. Aí temos o terceiro estágio, a barganha. A depressão é o quarto dos estágios. E por último, vem o estágio da aceitação, onde o indivíduo observa que não há o que fazer. Bom, isso geralmente é o que acontece com pessoas normais, como, por exemplo, deve ter acontecido com os milhares de fãs do Maradona
com a morte do craque argentino no dia 25, porque nos Estados Unidos, Donald Trump aparenta que viverá para sempre preso dentro do primeiro estágio, insistindo em negar que perdeu as eleições que ocorreram em novembro. E se por um lado nesse ano não tivemos algumas famosas tradições anuais, como a gravação do especial do Roberto Carlos na Globo ou a festa de Réveillon na praia de Copacabana, por outro, não fomos decepcionados. No dia 22 de dezembro, ocorreu a já popular prisão anual de algum político brasileiro. O escolhido da vez foi Marcelo Crivella. A parte boa é que, por pior que tenha sido esse ano, se você está vendo esse vídeo, significa que o mundo não acabou para você em 2020. Isso te dá a chance de ser melhor nesse ano que está começando. Afinal, acho que ninguém gostaria de chegar no purgatório e ser julgado como pais sem paciência que fizeram as atividades escolares no lugar dos filhos, ou como alunos que deixaram a câmera do computador desligada durante a aula online para poder fazer qualquer outra coisa ao invés de prestar atenção no professor. Relaxa, você não foi o único. Uma luz no fim do túnel é que ainda em 2020 as primeiras vacinas contra o corona começaram a ser aplicadas em alguns lugares pelo mundo afora. Agora, só nos resta torcer para que essa luz dentro do túnel não seja um trem vindo em nossa direção.